Sabe aquele momento tenso em que o Joel sai matando todo mundo no hospital porque ele ficou sabendo que para acharem a cura do Cordíceps, os vagalumes iam precisar fazer uma cirurgia fatal na Ellie? Então, nesse momento não era só o Joel que tava putaço com isso, não foi só ele que durante uma longa jornada criou laços com a Ellie, você também fez isso. Mais que passar horas protegendo e acompanhando o desenvolvimento dos personagens, você foi parte ativa de toda a história. Você sentiu as dores do Joel e também sentiu a inocência e a fragilidade da Ellie, que em algum tempo já tinha se adaptado àquele mundo. Os devs sabiam que criar uma relação parental de forma progressiva e natural durante o jogo ia impactar o jogador, fazendo você se sentir importante e forte por proteger a Ellie, e logo depois se sentir recompensado por ter passado seus ensinamentos para ela, como na parte em que os papéis são invertidos e a Ellie precisa entrar no jogo da sobrevivência sozinha e com uma responsabilidade a mais, a vida do Joel, que nesse momento já é alguém importante para ela. E isso não é tão diferente com outros jogos, que tem uma interação entre os personagens parecida. Em BioShock Infinite, cada porta que a Elizabeth passa na sua frente pode causar um sentimento de aflição e ansiedade por conta do desconhecido que pode estar do outro lado. Puta que pariu, guria, cuidado, pera aí. E isso acontece porque você sabe que vocês dois estão em um lugar cheio de inimigos extremamente motivados para capturar a Elizabeth e matar você. Tudo em nome desse vagabundo. E nesse momento a morte já não é a pior coisa que você ou o Buck podem esperar, e sim o que o Profeta e suas ideias megalomaníacas e doentias podem fazer com ela. E também porque é muito melhor morrer e ser revivido por ela nessa cena maravilhosa do que ficar tendo que morrer e acabar num pesadelo toda hora. O que já mostra como a relação do que antes era uma missão de resgatar a princesa na torre se torna uma implacável sinergia entre dois parceiros. E um caso também muito conhecido é o da... Ai, desgraça! Ai, desgraça! Só de ouvir isso, alguns fãs de Resident Evil 4 já começam a sentir os dedos tremendo e sabem que vão ter portas bloqueadas por um NPC burro, ou vão ter que ficar apertando o A para recomeçar a missão de novo e de novo e de novo porque a imbecil da Ashley não conseguiu se esconder direito em um combate. Mas tudo isso cai por terra quando você reconhece que a Ashley não é uma super policial que conseguiu sobreviver em uma cidade infestada de zumbis no seu primeiro dia de serviço. Não, ela é só a filha de um dos homens mais poderosos do mundo, e a coisa mais emocionante que já deve ter acontecido com ela foi ficar do lado de fora do teto solar de alguma Mercedes caríssima. E o ódio pela personagem acaba quando você aprende os comandos fundamentais para deixar ela segura nos momentos mais tensos, e percebe que sim, ela pode te ajudar, como acessando locais que seriam muito difíceis pro Leon fazer sozinho. Então, para de culpar a coitada, olha essa carinha de fofa, de filha da puta. Obviamente a Ashley do Resident Evil 4 original não tinha tanta profundidade como a Ellie ou a Elizabeth, o que foi corrigido com maestria no remake, que trabalha mais na profundidade da personagem e tira aquele peso dela de ser mais um fardo do que uma companheira de verdade, trocando aqueles ângulos sugestivos e falas exageradas por uma personagem emocionalmente mais realista, e o mais importante, capaz de criar um vínculo com o jogador. E sabe quem poderia criar um vínculo também? Eu, você e mais as 4 pessoas que assistem o meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por que não se inscrever? É de graça e de quebra você vai estar ajudando muito o meu canal a crescer. E mesmo que hoje em dia o YouTube não se importa muito com o número de inscritos, ainda assim, só de você fazer isso já é um jeito de dizer: "Hey, YouTube, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, me deixa a par do que esse lindo rapaz está produzindo." Assim o meu canal cresce e é mais divulgado, e isso me anima a produzir mais e mais vídeos. E se você está gostando desse vídeo aqui, provavelmente você vai curtir os outros meus vídeos também. Então, o que você está esperando? Se inscreve aí, ativa as notificações e muito obrigado. Pode parecer que não, mas criar um NPC tão complexo e que fosse tão impactante para o jogador nunca foi uma tarefa fácil. A Irrational Games e os seus devs tinham uma tarefa árdua quando decidiram criar a Elizabeth. Eles queriam transformar ela em um personagem que não só seguisse o jogador para lá e para cá, mas sim que parecesse viva. Com isso, eles decidiram que ela teria que reagir ao ambiente ao seu redor e também ter um papel significativo na jogabilidade. Isso levou os devs a trabalharem muito mais na sua inteligência artificial, tentando ao máximo não transformar ela em um peso morto que mais atrapalhasse do que ajudasse. A inteligência artificial desenvolvida por eles fez com que ela pudesse se movimentar dinamicamente pelos cenários, buscando abrigos durante um combate, interagindo com coisas que ela via pela frente e, o mais importante, sem ficar bloqueando o jogador toda hora. Para isso foi desenvolvido um sistema Awareness, que funciona basicamente assim: existe o jogador, o mundo e o NPC. O NPC vai estar programado para fazer as coisas de NPC dele, mas enquanto isso ele pode reagir diretamente com os eventos ou as ações do jogador e até de outros NPCs, como quando você ataca uma galinha no Skyrim e descobre da pior forma possível que esse é o crime mais profano que você podia fazer nesse jogo.
A Elizabeth podia olhar para pontos de interesse, analisar objetos e até mesmo expressar emoções com base na situação atual dos dois protagonistas. O que também aconteceu no mesmo ano, 3 meses depois do lançamento de BioShock Infinite, The Last of Us, em que a Ellie agia de forma orgânica com a situação do ambiente e as ações do Joel. Se o Joel se escondia, imediatamente a Ellie também se escondia. E se o Joel visse um inimigo, a Ellie comentava sobre isso e dava seus palpites ali. E assim como em BioShock, a Naughty Dog investiu pesado em uma tecnologia que foi essencial para transformar essas personagens no mais próximo que a gente pode chamar de humanos, que foi a captura facial e corporal de movimentos. A captura de movimentos, que já existia há muito tempo na indústria dos games, começou a ter um avanço muito significativo na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360. Agora era possível absorver o máximo dessa tecnologia, transformando animações faciais em algo incrivelmente realista. Talvez The Last of Us, junto com Beyond Two Souls e Heavy Rain, foram um dos maiores nomes dessa geração que souberam usar essa tecnologia. A Ellie também foi interpretada por uma atriz real, desde a sua atuação até os seus traços físicos, o que contribuiu e muito para sua performance no jogo. Já a Elizabeth se beneficiou de animações dinâmicas que adaptavam a sua movimentação nos cenários. Em um lugar calmo, ela andava de forma calma, e já em um lugar perigoso, ela era mais rápida e também mais cautelosa com as coisas ao seu redor. E não era incomum em 2013 e 2014 existirem discussões sobre qual das duas personagens eram mais amadas e também mais divertidas de se interagir. Esses dois jogos conseguiram fazer o que o Resident Evil 4 e muitos outros jogos não conseguiram, que era criar um NPC divertido e envolvente, que transformasse uma missão de escolta em algo que não fosse simplesmente proteger um NPC burro. Cada mínimo detalhe fazia diferença, porque quando você está imerso em um jogo, o que você mais quer é ficar cada vez mais imerso, e essas personagens causavam isso. E sem sombra de dúvidas, o trabalho de animação facial e corporal contribuiu muito para o jogador se envolver com elas. Você quer saber o que a Elizabeth é capaz e o que vai acontecer depois que vocês enfrentarem a tal águia e fugirem de Columbia. E você também quer saber como vai terminar a saga do Joel e da Ellie. Mas e o Resident Evil 4? Bem, a Capcom soube adaptar seus personagens para a nova geração de jogadores e também para os saudosistas que tinham medo desse remake ser igual aquela bosta daquele Resident Evil 3 remake. Mas não, o remake foi ótimo. O Leon, apesar de parecer mais cansado e mais humano, ainda era o cara durão que mandava bala em tudo que se movia e solta piadinhas de tiozão do pavê do nada. Senhoras, é uma honra, mas eu faço tipo mais monogâmico. Mas a Ashley evoluiu bem mais do que no primeiro jogo. Ela não deixou de ser aquele peso pro jogador, mas se tornou mais útil e também bem mais carismática, deixando de ser só uma mochila falante e reagindo melhor com os eventos do jogo. As interações entre os dois também evoluíram bastante, sendo mais dinâmica e interessante de acompanhar. Nas primeiras interações ainda tem aquela desconfiança com o Leon, dado aos motivos óbvios. Um forasteiro! Mas com o decorrer do jogo ela vai criando mais confiança e até gostando dele. As animações faciais e corporais também foram um destaque nesse remake. Claro, não é nada comparado a um The Last of Us Part 2, mas ainda assim consegue entregar algo maravilhoso. O ponto é que a Ashley conseguiu ser um personagem cativante e que desperta sentimentos no jogador. Ela mostra uma evolução durante o decorrer da história, e cada uma das três consegue ser impactante à sua maneira. E mais que isso, elas não são apenas donzelas em perigo que precisam ser resgatadas. Elas têm um background próprio, que envolve o jogador com suas dores e os seus anseios. E apesar de tudo, mostram que conseguem ser destemidas e fortes para enfrentar seus próprios limites, o que é visto através da própria gameplay. Elizabeth não precisa ser uma brutamontes com uma força desproporcional à sua aparência. Ela consegue ser impactante nas lutas com a sua habilidade de abrir dimensões, trazendo aliados e suprimentos para o protagonista. A Ashley consegue vencer seus próprios medos e se tornar útil para o Leon em algumas partes. E a Ellie aprendeu a se defender e enfrentar os inimigos junto com o Joel, chegando até a parte onde os papéis são invertidos, em que ela tem que cuidar do Joel e proteger ele enquanto ele não acorda dos ferimentos. E isso não acontece por acaso, elas não saem simplesmente ajudando o protagonista porque sim, mas porque gradualmente durante o jogo esses personagens foram sendo desenvolvidos e praticamente se adaptando a esse novo mundo junto com o jogador. Elas são a própria inocência do jogador em relação a esse mundo, descobrindo cada detalhe junto com ele, e elas são o motivo do jogo acontecer. E cada jogo soube imergir o jogador e fazer ele se importar com elas de diferentes maneiras. A Elizabeth tem uma história envolta de coisas misteriosas que fazem o jogador sempre querer saber mais.
Ashley é uma moça que não tem preparo nenhum para enfrentar um ambiente hostil, mas que se esforça para ser mais companheira com o Leon. E a Ellie consegue ter uma relação com o Joel muito mais aprofundada através de 12 capítulos bem construídos. No fim das contas, esses jogos não te pedem apenas para completar missões ou sobreviver. Eles pedem para você se importar, te colocam ao lado de personagens frágeis, humanos e transformam esse laço em algo maior do que qualquer cutscene conseguiria mostrar. Você não só protegeu a Ellie, você ensinou ela. Você não só salvou a Elizabeth, você confiou nela. E mesmo a Ashley, que começou como um fardo, se tornou alguém que você aprendeu a cuidar. Porque no final, a maior arma desses jogos é o vínculo que eles criam entre você e eles. E quão bom seria ter um canal aí que falasse sobre jogos que eu gosto, assim. Nossa, seria massa, hein? Porra, velho, se inscreve logo nessa merda.